misericórdias se renovaram em nossas vidas. Nós te glorificamos porque tu prometeu e cumpre que estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós cremos que tu estás aqui neste lugar. Tu és o motivo pelo qual viemos, ó Pai, para te adorar, para bendizer, para dizer que tu és o nosso Deus. Não temos outro Deus além de ti. Opera, Senhor, neste lugar, não conforme o nosso querer, não conforme o nosso pensar, mas conforme a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável, Senhor. Muito obrigado por cada irmão que se encontra aqui. Obrigado por cada irmão que está assistindo, Senhor. Que tu alcance neste momento, onde há um desanimado, Senhor, que tu possa, Deus, trazer a tua alegria. Onde há um enfermo, que tu traga cura em nome de Jesus. Ó Deus, onde há aquele, meu Pai amado, que perdeu a fé, que nesta noite seja uma noite de avivamento, Pai. Senhor, manifesta o teu poder e graça, porque o Senhor quer operar. Por isso, Senhor, seja bem-vindo em nosso meio. Manifesta o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus, para todo sempre. Amém, amém, amém. Irmãos, uma chance igual a essa, talvez eu e você não tenha mais. Por isso, adore ao seu Deus. Deixe sua mente cativa ao trono da glória. Se ela sair, puxe de volta e diga: mente, corpo e espírito, adoração é o Deus Supremo. Amém? Louvemos ao Senhor. Eita glória, Deus é maravilhoso. Vamos adorar o Senhor. Isso aí. Socorro.
fiel e forte, meu socorro em tempos de tribulação. Glória a Deus. Podemos sentar, a igreja. Te procuro, ó Deus, no silêncio está. Eu te busco toda hora, espero e te revelo-te a mim. Conheceste, eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Vou seguindo, para o alvo eu vou. A conquistar, vou lutando, impedível, vou prosseguir. Conheceste, eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero. Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Amém, glória a Deus. Hoje foi tudo no improviso aqui, irmão. Vamos adorar o Senhor junto com a gente, que os meninos faltaram, mas isso não é motivo da gente não adorar o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos agora adorar o nosso Senhor com o nosso dízimo, nossas ofertas, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Tu és a minha força, tu és a minha herança, tu és o meu socorro no dia de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento
alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro no dia de tribulação. Oh, oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não dá fruto, nós temos que adorar o Senhor e acreditar nele, amém? Glória a Deus. Vamos aqui estar orando pelas dízimos e ofertas. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, meu Deus, pelos dízimos e oferta que foi colocada aqui na tua casa, meu Deus. Obrigado pela vida desses teus filhos, que puseram já vir adorar o Senhor aqui com o Senhor dízimos e suas ofertas, meu Deus. Continua abençoando a vida deles, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Feliz de estar aqui com vocês para celebrarmos esse Deus, né? O véu do templo se rasgou, todos nós temos acesso e nós podemos celebrar e cultuar esse Deus maravilhoso. Boa noite também para você que está em casa através do canal CIB Porto, que através desse culto a sua vida, a sua família seja edificada aí no seu lar. Obrigado por estar abrindo, né, a janela da sua TV ou do seu celular para que nos receber aí no seu lar. E vamos juntos celebrar a esse Deus. Queridos, eu gostaria de agradecer também àqueles que nos visitam nessa noite, que está presente aqui no templo. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade em nosso meio. Aqui é a casa de Deus, aqui é a sua família, aqui é a família CIB Porto. O que nós falamos para aqueles que nos visitam? Essa igreja ama vocês. Amém. Nós teremos agora o nosso momento missionário, porque dia 8, né, próximo domingo, nós temos a nossa feijoada missionária. Nossa igreja está em campanha de missões nacionais, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu multiplico. Porque Ele me amou, eu oro. Porque Ele me amou, eu reparto. E essa igreja é uma igreja missionária, está no coração, está no DNA da CIB Porto, ser uma igreja missionária. Participamos das campanhas de missões, nós temos uma missionária nossa em campo em Salvador, temos um missionário local, somos parceiros da Cristolândia aqui na nossa cidade, Porto Seguro. Essa é uma igreja missionária. E eu fico feliz porque nós estamos compreendendo o nosso papel e fomos criados
para termos o privilégio de darmos continuidade à missão de Jesus Cristo de Nazaré. E essa igreja está dando essa continuidade aqui na cidade de Porto Seguro. Eu gostaria nesse momento de pedir você que fique em pé. Nós vamos orar por missões. Próximo domingo, né, essa feijoada missionária, você que faz parte da família CIB Porto. Mulheres, não cozinhem domingo, viu? Faça greve, viu? Faça maridão comprar aí a feijoada. Você é homem, procura aí o irmão Jorge, ajude ele na logística. Nós vamos precisar de homens para fazer a entrega. Mulheres, ajudem lá para fechar as marmitas, cozinhar. Vamos juntos, vamos servir, vamos ser bênçãos na vida do outro. E com certeza Deus há de fazer muito através da vida de nós, todos nós. Pai, nós nesse momento rogamos a Ti. Na verdade, nós agradecemos. Agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro, porque o grande missionário foi o próprio Jesus Cristo, que deixou os céus e veio até nós proclamar as boas novas e dizer: há salvação. E nos convida para vivermos um novo relacionamento com o Pai, nos convida a vivermos a vida dEle. Que o Teu Espírito Santo imprima em nossos corações, ó Deus, a vida de Jesus, o caráter santo de Jesus Cristo em nós, e que possamos viver como filhos e filhos amados, e que possamos proclamar aos quatro cantos do Brasil que existe um Deus de amor, que existe um Deus de paz, um Deus de justiça, e que possamos proclamar que há salvação em Cristo Jesus. De forma especial, visita os nossos missionários, visita cada projeto que vive e depende de Ti, e que nós como igreja possamos ter um coração solidário, coração de servos, humildes, prontos a servir, prontos para amar, prontos, ó Deus, para dedicar os nossos recursos, o nosso tempo, para a proclamação desta mensagem tão maravilhosa. Abençoe o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, eu gostaria de compartilhar a nossa agenda, né, que amanhã nós temos culto de oração, 6 horas, acorde cedo, está friozinho, está chovendo, mas com chuva, com frio, nós vamos estar aqui presentes para estarmos cultuando a Deus, celebrando a Deus logo cedinho, às 6 horas da manhã, e você é nosso convidado. No domingo nós teremos assim, um dia especial na vida da família CIB Porto. Às 9 horas da manhã, ali na Cristolândia, importante destacar, não é aqui na igreja, gente, é lá na Cristolândia. Nós teremos a nossa sessão ordinária, o nosso culto de acolhimento, nessa celebração, onde nós estaremos acolhendo novos membros para a família CIB Porto. E você que já é membro da igreja, se faça presente. É muito importante a sua presença ali. Cristolândia, 9 horas da manhã. E logo depois você já sai e leva a sua feijoada, tá? Vai ser delivery, mas você já terminando o culto, você já sai ali e pega a sua feijoada. E da tarde, às 17 horas, a nossa grande celebração, às 17 e às 19 horas. Eu dei uma olhada lá no link, ainda tem vagas, faça a sua inscrição, participe, celebre ao seu Deus. Nós estamos finalizando hoje a campanha de arrecadação da fachada ali. Aqueles que deram os seus nomes e contribuíram, a irmã me passou ali, foi um total de 95 pessoas que assinaram, mas de fato 38 que acertaram, totalizando R$ 2.400. Nós arrecadamos aproximadamente aí 24% daquilo que nós imaginaríamos. Mas nós vamos começar. Nós vamos colocar o pé na água e Deus abriu o mar vermelho, em nome de Jesus. Não vamos parar, não. O valor não foi o que nós estimamos e nem imaginamos, mas é um valor arrecadado e nós vamos fazer jus a isso. E se Deus permitir, nós vamos começar essa reforma e iremos concluir para a honra e para a glória do nosso Deus. E aqueles que não contribuíram, alguns me procuraram, relataram seus motivos, outros não, mas que Deus possa estar abençoando a todos. Não é porque você não contribuiu que você é um maldito, você continua sendo um filho amado de Deus. Ok, então vamos para a mensagem, né? Chega de avisos. Tem mais um, né? O acerto dos bilhetes da feijoada. Procurar a irmã Luciana. Levanta a mão aí ao final do culto. O acerto da feijoada, procure a irmã Luciana. E falando da feijoada, lembrando, quem não pagar, não leva, viu, gente? Não, pastor, não tem, assim, concessões não. Não pagou, não leva. E se sobrar, pastor? Simplesmente a gente doa. Não tem perigo não. Não falta pessoas para doar.
Agora, se você comprou o bilhete e não pagou, você não leva, viu, gente? Não vai achar ruim depois, não. Foi avisado, né? Então, não tem concessão. Pagou, você vai receber. Não pagou, você não leva, e aí nós doamos. Não tem perigo. Gente para comer que não vai faltar. E olha, estava gostosa a última. As coisas nós já compramos, está ali. Essa vai ficar melhor ainda, viu? Se você não pagar, você vai ver só os comentários lá. Estava uma delícia. Ok, então. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre aborto. O tema é aborto, mas nós vamos falar de vida. E para começar essa mensagem de hoje, eu creio que nós vamos extrapolar um pouquinho do tempo, vamos passar das 8h30, então não fique ansioso, porque é um tema muito pertinente, mas ao mesmo tempo é longo para se tratar ali em 25 minutos. Mas se nós vamos falar de vida, eu quero começar então com uma excelente notícia, uma boa notícia. Talvez todos ainda não conhecem, ela está sendo acolhida agora também como membro da nossa igreja, mas ela me ligou hoje, toda feliz, pastor, eu tenho uma notícia. E fez um certo drama assim, eu falei, o que está acontecendo, né? Ela falou assim, não, depois de 11 anos de casado, eu estou grávida. É a nossa querida irmã Iracema. Aí eu falei, posso compartilhar a notícia? Ela, pode. Mas eu falei com ela, fique em casa, tranquilinha, faça uma boa gestação. Então, nos próximos 60 dias, se você não a ver aqui, é porque ela está de repouso, viu, gente? Mas eu quero convidar vocês. Vamos orar mais uma vez? Para que Deus abençoe a família da irmã Iracema, né? Ela e sua esposa, essa criancinha, que Deus está presenteando essa família. Então, eu acho que nada melhor começar a falar sobre esse tema aborto, falando de vida e de algo real em nosso meio. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o autor da vida. E na vida, ó Pai querido, da irmã Iracema, no seu ventre, o Senhor lhe concede mais um dom de vida. Nós não sabemos ainda, ó Pai, o sexo dessa criança, mas seja homem, seja mulher, que seja, ó Pai, uma pessoa com um coração segundo o teu, Pai. Que possa crescer, desenvolver-se, ó Deus, honrar os seus pais, trazer alegria, ó Deus, para este lar. Conceda, ó Deus, a tua filha, a tua serva, ó Pai querido, uma gravidez tranquila, ó Pai querido. A proteja, cerque esta família, ó Pai querido. E que teu amor seja abundante sobre a vida desta serva, sobre a vida, ó Deus, da sua família, sobre esse ventre, em nome de Jesus. Amém. Ok. Amém. Irmãos, por que falar de aborto? Na verdade, eu não planejei falar de aborto hoje, mas no último domingo, na Escola Bíblica Dominical, nós falamos aqui sobre ideologia de gênero. E hoje nós estamos falando sobre aborto. Porque está sendo um assunto muito discutido, tanto no âmbito jurídico, político e de saúde pública. E porque eu acho que é algo que acontece também, às vezes, dentro dos nossos ambientes de igreja. E tem uma informação aqui que é muito triste, dolorosa para os nossos corações. Os números apontam que cerca de 1 milhão de abortos por ano, somente no Brasil. É muita coisa. É muita gravidez interrompida através desse método de abortagem. Então, eu creio que é uma questão também de saúde pública, é uma questão também que tem a ver comigo, porque essas mulheres que abortam estão perto de nós, são pessoas próximas a nós, é uma irmã, é uma cunhada, pode ser uma tia, pode ser uma mãe, pode ser uma filha, uma nora, enfim, são vários problemas que podem estar acontecendo com pessoas que, dentro da igreja, vizinhos, são mulheres que fazem parte do nosso relacionamento, quer seja próximos a nós ou distantes de nós. Então é um problema nosso, sim, é um problema da igreja. Nós estamos inseridos nessa sociedade e nós devemos lutar pela vida das crianças que estão se perdendo nesses abortos, pela vida dessas mulheres, que muitas delas talvez perdem as suas vidas
quando não perde a sua saúde psicológica e saúde espiritual. E nós devemos olhar com um olhar de graça e misericórdia, procurar nos colocarmos, vestirmos das lentes de Jesus Cristo ao olhar para essas mulheres que cometem aborto e também para as crianças que são abortadas. É uma questão, irmãos, de santidade, porque o aborto, vamos pensar, algumas décadas atrás, talvez eles acontecessem, mas nos nossos porões, escondidos, gerava escândalo, gerava vergonha. Hoje não, hoje está cada vez mais popular e existe uma espécie de construto na sociedade, na cultura, e aí eu quero dizer por mim, uma espécie de construto satânico para destruir a família. E é claro que isso não é colocado de uma vez para nós. Isso tem uma sequência, e eu tracei uma sequência um pouco lógica para isso. Começa com o machismo, feminismo, aí vem o sexo livre, divórcio, união afetiva, ou que nós estamos tratando aqui, ideologia de gênero, o aborto. E alguns dizem que no futuro breve nós vamos estar falando sobre a pedofilia. Porque muitos vão estar lutando para ter sexo com criança e vai achar isso tudo normal. Não fiquem se escandalizados, porque se falar de aborto hoje não escandaliza, falar de ideologia de gênero já não escandaliza. Há 30 anos atrás, se tocasse nesse assunto, escandalizava. Hoje, quando se fala de pedofilia, não se escandaliza, mas talvez daqui a 30 anos, gente, vai desconstruindo as coisas e nós vamos perdendo os nossos princípios e valores. Não se assustem, não se assustem. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir Mateus 5, 13 e 14. Mateus 5, 13 e 14. Um texto bastante conhecido que diz assim, o texto da palavra de Deus. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E eu quero convidar vocês mais uma vez a curvar as suas cabeças, fechar os seus olhos, nós vamos orar. Pai, que Teu Espírito Santo nos ilumine a compreender a Tua palavra, a Tua vontade nesta noite. Nesse momento nós pedimos a Ti misericórdia, porque diante de um assunto, ó Deus, tão pertinente, mas ao mesmo tempo que demanda de nós um caráter santo e ao mesmo tempo, ó Deus, demanda de nós uma sensibilidade humana. Nos ensine nesta noite, conhecer a Tua vontade, perceber os Teus princípios e valores, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele nos convida ou nos afirma que a igreja de Cristo, nós que damos continuidade ao ministério de Jesus Cristo, nós somos convidados para sermos sal e luz. O sal, ele tem 3 propósitos. O primeiro, que todos nós aqui conhecemos, básico, é o de temperar, é o de dar sabor. A igreja de Cristo, ela é colocada nesse mundo corrupto, corrompido pelo pecado, sem sabor, para nós darmos um sabor. E fala a verdade, quando nos alimentamos de uma comida bem temperada, não é agradável ao paladar, nos alegra. E nós precisamos mudar o sabor deste mundo. E Deus está convidando a sua igreja para isso. O sal também ele tem uma outra finalidade, que é o de preservar. Você coloca o sal no alimento para preservar, para não degradar, para não estragar. A igreja de Cristo está nesse mundo aqui para preservar a vida, gente. Nós somos chamados para isso, para a preservação da vida. E o sal também, não talvez na nossa cultura, mas naquela cultura tinha uma outra finalidade, que era o de ser adubo. Então o sal como adubo, ele tem a capacidade de influenciar, tanto no solo, quanto na vegetação, nas plantas. A igreja de Cristo está aqui para também promover uma influência santa na vida dessa sociedade corrompida. E o texto também nos chama para sermos luzeiros, para brilharmos.
E sabe o que acontece, irmãos? É que muitas vezes nós nos escondemos, ou os nossos pecados nos sujam tanto que não permite a nossa luz se irradiar. Mas Deus nos convida para isso. Os textos nos chamam para sermos luzeiros. Olha esse texto aqui, vê se você já ouviu antes. O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, nem dos desonestos, nem dos sem caráter, nem dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons, derivado de Martin Luther King. Irmãos, nós estamos vendo a nossa sociedade caminhar para um caminho totalmente distante de Deus, longe de Deus. E isso tem afetado a nossa educação, tem afetado a nossa cultura e tem chegado aos nossos lares e às nossas famílias. A igreja deve lutar pela preservação da família, porque é um projeto criado por Deus nos céus e presenteado à espécie humana. E não cabe a nós, como seres humanos, que fomos presenteados com a família, mudarmos isso. Ele é um presente. Foi criado por Deus. E tudo que Deus faz, ele é correto, é bom, é santo. E o homem acaba buscando para os seus interesses próprios, para fins próprios, modificando aquilo que Deus nos deu de forma tão perfeita e linda. E aí, falando então do aborto, que entra nesse contexto, olha o que o Supremo Tribunal Federal falou, a respeito do aborto. O Supremo Tribunal Federal descriminalizou o aborto. Entenda, isso foi em 29/11/2016. Segundo o ministro Barroso, a criminalização antes do 3º mês de gestação viola a autonomia da mulher, o direito à integridade física e psíquica, os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, a igualdade de gênero, além de provocar a discriminação social e um impacto desproporcional na criminalização sobre as mulheres pobres. Então, alegando isso, a interrupção da gravidez antes dos 90 dias deixou de ser um crime. Essa é a alegação do Supremo Tribunal Federal em 2016. Eu gostaria de compartilhar com vocês o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966. Diz assim no artigo 6: o direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado da vida. Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, artigo 4, direito à vida. Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém poderá ser privado da vida arbitrariamente. Ninguém é ninguém. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência. Presta atenção nisso aqui. Dotados de razão e consciência. E devem agir em relação uma às outras, com espírito de fraternidade. Isso são declarações e convenções internacionais que preservam a vida e vão em direção à proteção da vida. Mas o que diz a nossa Constituição Brasileira de 1988, no artigo 5, diz o seguinte: toda pessoa, cidadão brasileiro ou estrangeiro, tem direito à vida. O artigo constitucional protege e resguarda o direito fundamental à vida. Norma superior que alinha princípios e direitos em seus incisos, os quais notoriamente também dizem respeito ao convívio, à participação e à comunicação social. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Quando nós olhamos para os direitos internacionais e para a nossa própria Constituição brasileira, ela fala a respeito da proteção da vida, e para todos. Mas aí fica uma pergunta no ar, que talvez, não sei se você já pensou nisso, mas quando é que surge a vida? Porque nós estamos falando de descriminalizar o aborto a partir do 3º mês, ou antes do 3º mês. Para a Igreja Católica, surge no encontro com o óvulo e com o espermatozoide.
espermatozoide, 24 horas. Para a ciência, nós temos 3 correntes. A fixação do óvulo nas paredes do útero, 5 dias. No momento em que o embrião não pode mais se dividir, na 3ª semana. Ou quando começam as atividades cerebrais, na 8ª semana. Ou seja, para a ciência, existem 3 possibilidades. E nenhuma delas chega a 90 dias. No máximo, a 60 dias. E eu confesso para vocês que eu não sou um cientista. Então, eu não tenho como afirmar aqui para vocês quando é que a vida realmente começa. Se é no 1º dia, no 5º dia, na 3ª semana ou quando se completa a 8ª semana. Eu não tenho essa informação, eu não posso ser preciso, exato. Então, buscando fontes, a maioria, a grande parte da classe médica que estuda o assunto de forma mais profunda, eles sempre batem na 3ª semana. Ou seja, quando o óvulo não tem mais, já preso na parede do útero, não tem mais como se dividir, ali para eles começa a contagem. E geralmente as mulheres que vão ao médico, né, na ginecologista, ele começa a identificar as semanas. Você está com 4 semanas, você está com 5 semanas. E você já começa a perceber o coraçãozinho bater. Então, eu vou ficar então aqui, não vou ficar em cima do muro, eu vou ficar com a maioria dos cientistas, com o pensamento da maioria dos cientistas, que a vida começa então na 3ª semana. Mas pode existir outros pensamentos. Lembra, 24 horas, um dia, 5 dias, 3 semanas ou 8 semanas. Mas nenhuma chega a 90 dias. Mas, se eu não posso responder com exatidão, o que a lei diz? A nossa lei, consultando agora a questão jurídica, o advogado me respondeu o seguinte, que a Constituição, ela preserva a vida do nascituro. Ou seja, uma vez concebido, ele já é um cidadão. E o que nós estamos percebendo, irmãos, é uma violação não é apenas dos princípios da palavra de Deus, é a nossa Constituição que está sendo rasgada. Está indo além, porque muitos não acreditam na palavra, ok, muitos não são cristãos, mas nós estamos falando de algo que está violando as leis brasileiras e as leis internacionais. Esse é o que está acontecendo. E o que está acontecendo, irmãos, é que nós estamos assassinando as nossas crianças antes mesmo de nascer. Teve, na década de 90, assim quando o Bill Clinton foi eleito presidente dos Estados Unidos da América, ele pelo Partido Democrata, a sua esposa Hillary Clinton, começaram então uma agenda para promover o aborto, a liberalidade do aborto. E em uma das reuniões da Casa Branca, eles receberam no café da manhã lá a Madre Teresa de Calcutá. Ela ainda era viva nesse momento. E nesse café da manhã, ela, em seu discurso, bateu muito contra o aborto. E nem o presidente, todo mundo ali na Casa Branca, todo mundo ficou desconfortado, porque eles lutam por uma agenda para liberar o aborto, e a Madre Teresa, no seu discurso, disse, vocês vão matar mais gente do que o exército de vocês já mataram em toda a história. Só que sendo covardes, não dando a chance nenhuma de defesa. E todo mundo ali naquela Casa Branca ficou, ninguém abriu a boca. O Felipe Yancey, o repórter, depois conversando com o Bill Clinton, em particular, disse, mas Bill Clinton, presidente, por que ninguém falou contra a Madre Teresa? E a resposta dele foi simples. Porque foi a Madre Teresa que falou. Uma mulher que tem um exemplo de vida e de amor. Assim deve ser a igreja de Cristo, um exemplo de vida e de amor. E quando nós falamos de aborto, todo mundo tem que se calar pelo nosso testemunho santo que vivemos antes. O problema é que nós não temos um testemunho, irmãos. O problema é que nós não temos testemunho de amor. Nós estamos indo pelo viés do discurso jurídico, talvez. Talvez nós estamos indo pelo campo de impor a nossa Bíblia na cabeça das pessoas. Mas antes disso, nós temos que levar o amor. Cuidar dessas mulheres que pensam nisso. Ou talvez de mulheres que já viveram isso ou estão passando por isso.
A igreja ela não tem que ser aquela que aponte o dedo, mas aquela que, vem aqui, deixa eu lhe abraçar. Nós precisamos cuidar dessas mulheres. Nós precisamos amar essas mulheres. E não apenas sermos juízes dessas mulheres. E eu gostaria de, rapidamente, olharmos alguns textos bíblicos, mas eu quero afirmar para vocês que a Bíblia ela não é muito clara a respeito do aborto, porque não foi um tema dialogado dentro da Bíblia. Assim como, por exemplo, o cigarro. É um tema que não é debatido dentro da Bíblia. Então não temos um texto objetivo e direto falando. Mas nós temos que então nos apegar ao quê? A princípios que são sempre eternos e aplicarmos dentro desse contexto. Então a Bíblia ela não é muito objetiva, mas ela é objetiva em seus princípios. Mas eu gostaria também de falar um pouquinho sobre um pano de fundo histórico. Porque lá na Grécia Antiga já era comum o aborto. Para Platão não havia problema ético no aborto. Para ele, a alma entrava no corpo no momento do nascimento. Só quando a mulher dava à luz que a alma entrava. Então era comum os abortos na Grécia Antiga. E isso também perdurou dentro do Império Romano. E acredite, somente em 1588 que a igreja se manifestou contra o aborto. E aí eu estou falando aqui a igreja católica. E tão somente em 1869 que a igreja se posicionou literalmente contra o aborto. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem uma carta chamada Carta de Diogneto. Procure na internet, você pode acessar. Ela é aproximadamente de 120 depois de Cristo. E aqueles cristãos, essa carta ela está relatando a vida dos cristãos daquela época. E naquela época, há quase 1900 anos atrás, os cristãos que viviam dentro do Império Romano, mesmo com a liberalidade do aborto, eles defendiam a vida daqueles que ainda estavam no ventre. Você percebe que essa não é a luta dos cristãos, não é de hoje. E deve ser a minha e a sua também. Então vamos para a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1 diz assim para nós: no princípio Deus criou os céus e a terra. Irmãos, quem criou a vida, que deu a vida, quem criou os seres vivos, os astros, a natureza, o universo, foi Deus. É Deus que é o autor da vida. E quando nós lemos o Salmo, ele vai dizer para nós que tudo é dele. E nós vamos ver em Colossenses que tudo é dele, por ele e para ele. A vida não é algo de prerrogativo particular, não faz parte, eu não sou dono da minha vida. A minha vida pertence ao Senhor. A narrativa de Gênesis 1 é para dizer, aonde não tinha vida, houve vida. Mas a vida não nasce no Gênesis, porque a vida, ela nasce no próprio Deus, que não tem início e nem fim. Porque Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, Ele é eterno. Então, irmãos, quando nós falarmos de vida, eu gostaria que vocês trouxessem a sua memória. Nós não somos autores da vida. É Deus que é o autor da vida. É isso que a Bíblia já nasce partindo desse pressuposto. Deus existe e Ele trouxe à tona tudo que existe, tudo que vive, tudo que respira é do Senhor, pertence ao Senhor. Alguns se rebelaram, certo, ok, mas mesmo os que se rebelaram, essa vida ainda pertence ao Senhor. Porque nenhum de nós tem a capacidade de aumentar em 1 centímetro do nosso tamanho. Tudo que pertence é ao Senhor. Ele é o Criador. Quando nós lemos também um outro texto que pode nos trazer princípio a respeito da vida, está em Êxodo 20:13, a respeito dos 10 mandamentos. E aí nós temos o 6º mandamento que diz assim, não matarás. É muito objetivo e direto. O 6º mandamento diz para nós não matar. Por que eu não posso matar? Porque a vida não pertence a mim, eu não tenho direito sobre a vida. A Igreja de Cristo ela não tem a capacidade de legislar sobre a vida, porque ela não pertence
a nós, ela pertence a Deus. O princípio do mandamento é vida, não matarás. Jesus também diz em João 10:10, eu vim para que vocês tenham e vida em abundância. Jesus também afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você percebe que nós não estamos falando de morte, nós estamos falando de vida? A doutrina da vida também é a doutrina da salvação, é a doutrina da vida eterna. João 3,16 diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 5,24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. A doutrina da salvação, irmãos, fala de vida. E não é qualquer vida, é vida em abundância e vida eterna. E Deus quer dar aos seus filhos vida e não retirar a vida. A doutrina da ressurreição de Cristo, que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, mas eu gostaria de destacar o versículo 26, que diz assim, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último do inimigo a ser derrotado ou destruído é a morte. A morte é a antítese da vida. E quando Cristo ressurgiu dos mortos, ele destruiu o último dos inimigos, a morte. Porque a morte não pode mais impedir a vida dos filhos de Deus. O que nós aprendemos com a Bíblia, irmãos, com princípios bíblicos, é que a doutrina da salvação, da ressurreição, é um chamado para a vida. O projeto da criação em Gênesis nos remete à vida. O projeto da redenção é para a vida, porque Deus está criando novos céus e nova terra, onde tudo será regenerado, onde não haverá mais o último dos inimigos, que é a morte. O princípio da palavra de Deus é sempre vida. Mas tudo isso, de fato, irmãos, não fala de aborto de forma direta. Mas nós vamos ver agora alguns textos que talvez sejam mais objetivos para nós, quando falamos de vida ainda dentro do ventre materno. Olha o texto de Êxodo 21, 22, 25. Diz assim, presta atenção nesse texto. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme as determinações dos juízes. Agora, presta atenção nisso. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. E aqui está se trazendo à tona a lei de Talião, que é aplicada nesse momento histórico do povo de Deus em Êxodo. O que me chama a atenção aqui é, se alguém ferir uma mulher grávida e a criança morrer, ele deve ser também vida por vida. Mas essa vida está onde? Dentro do útero. Você percebe que, olha, lá na lei de Talião, lá no Êxodo, já tinha concepção na mente humana que existia vida dentro do útero, que não é uma concepção do nascimento, mas que é uma vida já dentro do útero. É claro que eles não tinham todos os nossos predicativos científicos hoje, mas já tinha uma concepção que dentro do útero já era uma vida, e de tão valor quanto uma vida fora do útero. Era vida por vida. Um outro texto, talvez esse um pouquinho mais direto, Salmo 22, 8 e 10 diz assim, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Presta atenção. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Na concepção do salmista, ele tinha um relacionamento com Deus, que está dizendo assim, ó, desde o ventre da minha mãe, antes mesmo de eu nascer, tu já eras o meu Deus. Olha um outro texto, Isaías 49, 1. Escutem vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Aí o profeta vai dizer a respeito de si mesmo, antes de eu nascer,
o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome, antes mesmo de eu nascer. Um outro texto, agora de Jeremias, olha o que o profeta Jeremias também fala. Antes, Jeremias 1, de versículos 3 a 5, diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Irmãos, são textos muito objetivos. Antes de eu nascer, o Senhor já me chamou. Olha a compreensão do profeta. Agora eu quero ver uma história lá do Novo Testamento. Quando fala sobre a gravidez de Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 36, diz assim. Presta atenção nessa história. Também Isabel, sua parenta, teve um filho na velhice. Aquela que se diziam ser estéril, já está no seu 6º mês de gestação. Aqui fala até a quantidade, 6º mês. Isabel era uma senhora já de idade, estéril, estava grávida. Grávida de quem? O texto vai nos ensinar que é de João Batista. Versículo 41 de Lucas 1. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quando Isabel, grávida de João Batista, tem um encontro com Maria, que está grávida de Jesus, essa criança no ventre de Isabel, ele se agita. Porque ele percebe, ele tem uma percepção de que quem está no outro ventre é o Deus encarnado. Gente, é de útero para útero a conexão. Só que se Isabel estava no 6º mês, Maria não estava no 6º mês, viu, gente? No versículo 44, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Ela ainda estava grávida, mas ela já conseguia perceber a alegria de uma criança. Então, irmãos, quem tem alegria é só quem tem uma consciência. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Gálatas 14:16, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. O apóstolo Paulo tem a mesma concepção do profeta Isaías, do profeta Jeremias e do salmista, desde o ventre materno. E aí nós percebemos nesse texto, irmãos, que a Bíblia ela não se cala. Na verdade, ela fala. A Bíblia fala a respeito de vida. E a Bíblia fala que existe vida dentro do útero de cada mulher. Então, irmãos, por que nós estamos em pleno século 21, quando a ciência diz para nós que é possível já ter vida até com 24 horas, discutindo o aborto? Nós estamos falando de um problema, irmãos, que está no coração de todos os homens. Melhor, quando eu falo homens, é de toda a humanidade. Porque nós vivemos algo, desde o iluminismo, em que o homem começou a se distanciar de Deus e que a palavra de Deus deixou de ser a palavra de Deus. Passou a ser apenas um livro de estudo. E para alguns teólogos, a Bíblia é só um livro de estudo e não a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E para nós que somos crentes em Cristo Jesus, ela é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. E que ela seja sobre a sua vida, sobre a vida desta igreja. Esse pastor não defende a agenda de aborto, não defende a agenda da ideologia de gênero, não defende o divórcio. A família é um projeto criado por Deus. E essas 3 sínteses, divórcio, ideologia de gênero e aborto, ela vem para destruir o construto de Deus da eternidade, que é o projeto família. O problema é que nós vamos abrindo concessões. Nós vamos abrindo concessões. Queridos, um outro fato também importante que nós devemos lembrar é que se o iluminismo trouxe à tona que a ciência é que dita a verdade, que ciência está com a verdade, que a palavra, que a Bíblia não é mais autoridade,
Vivemos hoje um momento muito mais difícil do que há 200 anos atrás, 300 anos atrás. O que a cultura está nos ensinando hoje além dessa, que não existe, que a verdade não é mais com a palavra de Deus, é que agora nem a ciência diz o que é verdade. Nós estamos vivendo um momento da individualidade, é que cada um tem a sua verdade. E nós não conseguimos mais discutir um tema como esse a partir da palavra de Deus, nem tampouco da ciência, porque, na verdade, eu sou dono de mim mesmo, eu sou dono do meu corpo, eu sou dono da minha verdade. Quem manda em mim sou eu. Não importa se a ciência diz a verdade, o que a palavra de Deus diz, o importa é o que eu digo para mim mesmo. O importante é eu ser feliz. Esse é o discurso geral. E cada um, na sua individualidade, merece e deve ser feliz a partir dos seus próprios princípios e verdades, ainda que eu tenha que matar um ser vivo. Nós não comungamos disso. Nós não vivemos isso. A cultura que nós vivemos hoje é do hedonismo, é a cultura do prazer e não do serviço. E cada crente é chamado para ser servo. Nós nos realizamos quando servimos a Deus e ao próximo. Nós vivemos hoje a cultura da igualdade e não da hierarquia. Nós crentes vivemos a cultura da hierarquia. Nós temos um Deus que é acima de nós. O problema é que em algumas igrejas é pregado ou se cultua um Deus que parece que é igual a mim, né? A gente faz de Deus um igual a nós. E quando nós fazemos de Deus um igual a nós, ele fica pequeno e quem cresce? Sou eu. A cultura da inovação que nós estamos vivendo, mas nós vivemos a cultura da tradição apostólica. Nós somos seguidores de Jesus Cristo de Nazaré. E tudo isso, irmão, sabe o que acontece dessa cultura? É que nós temos muito direito e poucos deveres. Você já viu alguém aqui reclamando dos seus deveres? Não, eu tenho o dever de fazer isso. Não, você não ouve isso, né? Eu tenho o direito. Ninguém luta pelos seus deveres, só luta pelos seus direitos. E nós temos direitos e nós temos também deveres. E o dever da igreja de Cristo, é lutar pela vida. Gostaria de falar agora brevemente, porque não tenho como não falar isso, irmãos. Me desculpe pelo tempo. Porque quem luta pela bandeira do aborto, eles usam dois pressupostos. O primeiro pressuposto é do estupro. Alguns que lutam a favor do aborto é porque as mulheres que são violentadas, elas têm direito a abortarem. Isso é muito delicado, principalmente quando é com a filha da gente, é com a irmã, com a esposa, com uma mãe. Como falar isso, pastor? Estrupou, violentou. E eu quero dizer aqui que já houve uma tentativa de estupro com a minha esposa. Passamos por isso em Teixeira. E como então, pastor? A lei abre brecha para isso? Sim. A lei brasileira diz que se a mulher for violentada, ela tem direito ao aborto. Mas qual deve ser o meu e o seu posicionamento como crentes em Cristo Jesus? Irmãos, eu acho que um erro, um pecado, uma violência, não pode gerar outra violência. O pecado de uma pessoa que é estrupador não pode gerar um outro pecado, que é o de assassinato. Quem está pagando pelo erro daquele estrupador é uma criança inocente. E nós vivemos no tempo, irmãos, da graça redentora. Eu acho que ainda existe graça para essa mãe amar essa criança indesejada. Existe graça ainda para que esse homem venha a ser restaurado, olha. E existe graça ainda para uma adoção. Quantos que querem adotar e não conseguem? Mas eu acho que um erro não pode gerar um outro erro, por mais difícil que seja. Se fosse com a sua filha, pastor, eu não tenho filha, mas eu ia ir nessa direção. Então, irmãos, nós vivemos no tempo da graça.
existe graça ainda. E que a Igreja de Cristo nunca se esqueça isso. Nós temos que proclamar isso. Existe um outro pressuposto para o aborto de forma legal, que é quando há um risco para a saúde da mulher, da mãe. Quando a gravidez promove um risco de vida para a mãe, há a possibilidade de abortar. Ou quando o feto é sem cérebro. Essas são as possibilidades médicas. Irmãos, quando há um risco para a mulher, e aí eu quero confessar para vocês, isso é muito difícil, muito delicado. Você tem que escolher a mãe ou o filho. Eu acho que eu escolheria a mãe. Mas aí a ciência nos põe para brincar de Deus. E ser Deus não é fácil, não é para mim nem para você. Mas isso aconteceu comigo, com minha esposa. E então nós nos colocamos de joelho, porque o tratamento de Isaac era muito delicado e poderia custar a vida da mãe. Porque ela tinha que ser submetida a uma cirurgia que abria de cintura a cintura. Existiam riscos. E essa eu acho que é uma decisão que não deve ser jurídica. Essa é uma decisão que deve ser feita entre marido, mulher e Deus. E foi o que nós fizemos. Nós ajoelhamos, clamamos a Deus e Ele nos respondeu. E nós optamos pela criança. Minha esposa saiu de Teixeira para São Paulo, viajou consciente que ela poderia perder a vida. Mas nos dois chegamos à convicção de que Deus falou para nós: lute pela vida da criança. E vocês conhecem o Isaac, ele está aqui entre nós. A direção de Deus é sempre lutar pela vida. E eu acho que nós estamos abrindo muitas concessões porque nós estamos deixando de acreditar no poder de Deus, no amor de Deus e na graça de Deus. Uma igreja que não se relaciona com seu Deus, ela não conhece a profundidade dessa graça e desse amor. Nós estamos vivendo um relacionamento com Deus muito superficial. Com isso, nós não conseguimos compreender os seus princípios e valores. E eu finalizo Tiago 1, 12 e 15. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Preste atenção. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, a morte. Irmãos, é porque, na verdade, a agenda do aborto não é para as mulheres que são estrupadas ou que podem perder a sua vida em uma gravidez. Porque também, se são 1 milhão de abortos no Brasil por ano, apenas 3% corresponde a estupro e à saúde da mulher. Os outros 97% é porque praticam sexo fora do casamento. Na verdade, a bandeira do aborto é para não ter as consequências do pecado. E o texto de que nós acabamos de ler diz assim: o desejo leva ao pecado, o pecado leva à morte. Irmãos, pecado sempre vai levar à morte. A consequência do pecado é morte. A luta pela bandeira do aborto, na verdade é assim: eu não quero ter consequência do meu pecado ilícito. A luta da bandeira do aborto é para que possa ter adultério, prostituição à vontade e eu não sofra as consequências de uma gravidez indesejada. A desculpa é para as mulheres que são estrupadas ou para as mulheres que têm chance de morrer em uma gravidez. Pega esses dois pressupostos para simplesmente levar em consideração, desconsiderar o que realmente está em jogo. E por fim, um outro argumento é que é para salvar a vida das mulheres pobres.
porque não tem aonde abortar e que o SUS deve, ou o Sistema Único, deve promover o aborto legal. Irmãos, nós sabemos onde está a raiz disso tudo. A raiz disso tudo é o sexo ilícito, tanto para as mulheres pobres quanto para ricas. E não é só mulheres que fazem aborto, homens também fazem. Namorados, quando estimulam suas namoradas, pais que, quando vê suas filhas grávidas, estimulam o aborto. Isso acontece. Homens que, quando percebem que a mulher está grávida, não querem essa gravidez, fazem de tudo para que elas abortem. Homens também cometem esse pecado. Nós precisamos de homens segundo o caráter de Deus, que assumam os seus atos e as suas atitudes, a começar por nós. Não é um tema difícil, muito delicado, mas não poderíamos deixar de falar. E uma outra coisa, um outro argumento, a mulher é dona do seu próprio corpo. Por ela ser dona do seu próprio corpo, ela pode abortar. Só nós não podemos esquecer que 50% dos fetos são meninas, portanto são mulheres, donas do seu corpo, mas que não têm direito à vida. Irmãos, aborto é crime. Aborto é pecado. Aborto é um assassinato. E que Deus tenha misericórdia dessas mulheres, que muitas vezes são culpadas e algumas vezes são vítimas. Vítima de homens cruéis. Mas nós vamos pregar, continuar pregando, que existe um Deus que deu a vida e que Ele é o dono da vida. Eu quero citar para vocês aqui o Procurador-Geral da República, o João Eliofar de Jesus Vilar. Ele diz assim: veja bem, não defendemos uma teocracia e nem desejamos que o Estado se transforme numa igreja ou que patrocine qualquer tipo de culto religioso. Apenas como parte da nação, queremos participar na formação do rosto social que se reflete nas leis do Estado em que vivemos. Temos uma ética, um direito, um dever, e de defendê-las no debate público. Renunciar a isso é deixar de defender publicamente nossas posições sobre o disfarce de favorecer liberdades laicas e reduzir a cultura de gueto à missão cultural que nos foi delegada por Jesus de Nazaré. Nesse texto aqui, irmãos, esse procurador-geral está dizendo para mim e para você que nós devemos lutar pelos princípios e valores da Bíblia estejam na nossa Constituição. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós somos a grande maioria cristã, é fato que o tecido social composto por uma maioria cristã, que as suas leis sejam oriundas dos princípios e valores que a maioria comungam. Próximo domingo, nós vamos estar falando sobre cidadania e o voto cristão. E eu serei mais objetivo nisso. Mas isso tem a ver agora com o seu voto. Cuidado com quem você vota. Com quem você põe. Porque quando você vota, você assina um cheque em branco. Principalmente para o poder legislativo. Vereadores, deputados e senadores. Porque são eles que fazem as leis. A gente tem uma preocupação muito grande com o executivo, prefeitos, governador, presidente. Mas quem formula a lei é o E aí você vota em alguém que não tem princípios e valores cristãos. E aí formulam leis que vai te atingir, nos atingir, atingir a geração futura. Então, sejam sensatos e vote com princípios bíblicos, princípios cristãos. Que Deus nos abençoe. Se nessa noite, nesse momento, essa palavra feriu alguma mulher, que talvez está aqui dentro, ou que está nos ouvindo através do canal CIB Porto, que talvez esteja pensando em aborto, ou que já cometeu aborto, eu quero dizer para você, ainda existe graça. E nós, como igreja, nos colocamos do seu lado, para te apoiar, te sustentar, no que tange pela vida, e não pela morte. E que Deus fale ao seu coração, para que isso não seja uma realidade na sua vida, mulher. Que não seja uma realidade em nossas famílias.
e a cada homem aqui, em nome de Jesus, leve a bandeira de Jesus Cristo. Seja homem na vida das suas filhas, esposas. Seja homem. Defenda as suas mulheres. Nós não podemos aceitar, irmãos, a violência que está acontecendo no Brasil contra as nossas mulheres, que os nossos homens estão fazendo. E às vezes dentro das nossas igrejas. Isso é errado. E aqui eu quero dizer para as mulheres da Cibiporto e quem está me ouvindo, se você for violentada pelo seu esposo, olha, pelo seu esposo, por favor, procure o pastor. Eu vou te dizer, perdoa ele e vamos na delegacia da mulher. Perdoa ele, mas vamos na delegacia da mulher. Denuncie, mulheres. Abram a boca. Mulheres, se são seus filhos são violentos, abrem a boca, denunciem os seus filhos, não protejam esses homens. A proteção que nós damos a esses homens só gera mais violência contra as nossas mulheres. Os homens cristãos têm que levantar a bandeira de defender as nossas mulheres. E se tem algum homem que está me ouvindo aqui que violenta a sua esposa, se arrependa em nome de Jesus e pare com isso, seja crente, rapaz. Ou melhor, seja homem, não precisa nem ser crente, só seja homem. Porque existe violência dentro das nossas igrejas. E não podemos fechar os olhos para isso. Então, mulheres da Cibiporto, procure o pastor. Se você for violentada, procure o pastor. E eu quero te convidar para nós irmos na delegacia da mulher. E você, homem, que está com raiva de mim, tome vergonha na cara e vire homem. Que Deus nos abençoe. Fique em pé. Deus, que essa palavra nos ensine, Pai. Que o nosso coração possa se converter a Ti, Senhor. Que o nosso coração se incline a Ti. Tanto homens, ó Pai, quanto mulheres. Nós precisamos nos voltar, Pai. O Brasil está precisando disso. De uma igreja santa. De uma igreja que vive a graça, a misericórdia, o amor de Cristo. De uma igreja que pregue a verdade, que fale a verdade, mas que ame as pessoas. Que possamos, ó Deus, como igreja, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, cuidar de nossas mulheres. Deus, nos ensina como homens, ó Pai, a amar essas mulheres como o Senhor as ama, ó Pai querido. Elas não são objetos, ó Pai. Elas são, ó Deus, filhas. Elas foram criadas por Ti. O Senhor deu a vida a elas, ó Pai. Senhor, ensine as nossas mulheres, ó Pai. Que o seu útero, ó Pai, é um ambiente de vida e não de morte. Que esse culto, ó Pai, que nós estamos vivendo do ventre seco, essa barriga tanquinho, chapada, isso é cultura satânica. Porque a cultura bíblica é a cultura do ventre cheio de vida, Pai. Ensine as nossas mulheres a ser mães, lindas mães, maravilhosas mães, Pai. Porque esse é o grande ministério que o Senhor confiou a elas, que não confiou a nós homens, de serem mães. As proteja, ó Pai querido. Cuide, ó Deus, de cada mãe, de forma especial, Pai. E que nós, filhos, possamos aprender a amar as nossas mães, honrar as nossas mães. Ensine esta igreja, Pai querido, a amar e cuidar de nossas mulheres. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você, mulher.